Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada pela BBC News Brasil, que diz o seguinte, vamos lá: as sinistras pedras da fome reveladas em rios da Europa após períodos de seca. Matéria publicada no dia 10 de agosto de 2022, ou seja, é um conteúdo bastante recente. Tá aí as pedras marcadas, tá pessoal? As pedras da fome. A Europa está vivendo uma seca que tornou visíveis as chamadas Pedras da Fome, um aviso sinistro do passado pressagiando períodos de miséria. Olha só, um aviso sinistro do passado pressagiando períodos de miséria. Vocês acham que essa matéria está aqui por acaso? Tudo que está aqui é proposital. As informações, galera, que estão sendo liberadas aqui nessa matéria é proposital. Eles querem que você saiba o que está para acontecer no mundo. Toda essa fome, ela é causada propositalmente. Tudo que aconteceu 2 anos atrás, pessoal, foi para causar e acelerar todos esses procedimentos da elite, inclusive a fome. Por isso que eles estão, é lógico, com as suas falsas narrativas, falando que você não pode consumir carne, que o arroto da vaca tem que ser taxado, que o pum da vaca está acabando com a camada de ozônio, aumentando o efeito estufa, todo esse blá blá blá. E as pessoas elas estão abraçando essas falsas narrativas. Então, em várias áreas que a população tem acesso, eles estão trabalhando para limitar que eu e você tenhamos acesso à alimentação saudável, principalmente. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, assim, essa fome que está acontecendo no mundo, ela é causada também propositalmente. Nós tem aí a questão da inversão do campo magnético, que dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, é o dia da ira do Criador, é o dia da fúria do Criador. Isso vai acontecer e esses eventos, eles vão se intensificar, tá, pessoal? Quando o Messias estiver perto de voltar, certo? E essa ira vai ser derramada na população, na humanidade. E ele vai estender a mão dele, como foi descrito pelo profeta Isaías, capítulo 5, para, ó, ferrar com aqueles que se dobraram diante desse sistema satânico. Vocês estão entendendo? Então, essa fome que nós estamos presenciando nos tempos atuais, ela é proposital e ela é, digamos assim, natural. Ela está sendo causada pela inversão do campo magnético, as altas temperaturas que dificultam o plantio, a colheita e também faz com que nós tenhamos aí períodos mais longos de escassez de chuva. Consequentemente, os rios, os níveis das represas vão abaixando. E aí eles têm que fazer, os governos têm que fazer o racionamento de água. Vocês estão entendendo? Mas, assim, talvez na superfície esteja faltando, né? Tem essa escassez de água. Mas a gente sabe que o, os mantos, né? Digamos assim, o subsolo, cara, tem muita água. As águas do dilúvio também elas vieram, né? Se não me engano, hidroplacas, né? Vocês podem me corrigir aí por gentileza, mas tem muita água no subsolo. Só que eles, né, falam que tem escassez de água, aí eles usam essa questão da inversão do campo magnético para justificar aquela falsa narrativa das mudanças, do aquecimento, da bola molhada giratória e blá blá blá. Vocês já sabem o que eu estou querendo dizer. Tá bom, pessoal? Então, existe a fome proposital, tá? Que está sendo realizada, orquestrada pelas elites, pelos controladores do mundo, certo? E tem a fome que ela vai se juntar a essa, digamos assim, a esse plano da elite, né, que está causando a fome proposital. E aí vocês sabem que o negócio vai ser mais intenso ainda, vai se juntar a essa questão da inversão do campo magnético. E eles vão usar, né, esses eventos, a questão da falsa narrativa das mudanças, do aquecimento e etc.,
para fazer com que as pessoas sejam limitadas a se alimentar. Ó, a gente tem que racionar comida porque senão vai faltar, né, para as demais pessoas. Você tem que tomar menos água, você tem que parar de consumir carne porque olha só como está aí o nosso planeta, né? As pessoas já não estão conseguindo mais beber água, as pessoas já não estão conseguindo se alimentar corretamente. Vocês entendem? Tudo está propício para o controle. E as pessoas, logicamente, com medo, com pânico, por não ter se preparado, elas vão aceitar essas falsas narrativas, meus irmãos. Elas vão se curvar diante do sistema. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu falo aqui, meu, Hasatan, ele está cercando a humanidade através da tecnologia. Ele está escravizando a humanidade silenciosamente. Ele está perseguindo a humanidade silenciosamente. As pessoas não estão conseguindo enxergar o adversário. Então é pior que na época que os cristãos, aqueles que seguiam o Messias, eram perseguidos. É como eu falei para vocês, eles conseguiam identificar o adversário. E quanto mais eles perseguiam os escolhidos, aqueles que não se curvavam diante desse sistema maligno e satânico, o nome do Messias ficava forte. Então Hasatan, ele modificou a sua estratégia, tá? Ó, vamos lá, ó. Comuns na Europa Central, as pedras da fome são rochas nos leitos dos rios que só são visíveis quando os níveis de água estão extremamente baixos. Populações que viviam entre os séculos XV e XIX, onde hoje estão os países como Alemanha e República Tcheca, deixaram marcos nessas pedras com mensagens sobre as catástrofes desencadeadas pela falta de água e lembranças das dificuldades sofridas durante as secas, tá, pessoal? A inscrição mais antiga é encontrada na bacia do rio Elba, que nasce na República Tcheca e corre pela Alemanha e deságua no Mar Norte, do Norte, data de 1616 e está em alemão. Ela diz, né, não sei alemão, que pode ser traduzido para o português como se você me vir, chore. Aí, ó. Ok? Essa pedra específica é particularmente famosa porque os habitantes da região esculpiram as datas de secas severas em sua superfície. De acordo com um estudo publicado em 2013 por uma equipe tcheca, os anos, né? Aí eles estão aqui falando quais foram as épocas que estavam ali registrados, né, nas pedras, tá, pessoal? Então tem 1417, 1616, 1707, 1746, 1790 e assim por diante. Vai até 1893, ó. Estou selecionando aqui para vocês, ó. E todas essas datas podem ser lidos na pedra, tá, pessoal? Ok? Na cidade de Pirna, na Alemanha, há um registro nos arquivos da cidade que aponta a existência de uma pedra com o ano de 1115 gravado. 1115, pessoal. Mas a localização exata desse marco não é mais conhecida. Ó, abre aspas, a vida florescerá novamente quando esta pedra desaparecer. Fecha aspas. Diz outras das rochas esculpidas, tá, pessoal? Aí, né? Presságio, vocês sabem o que significa, é algo que está para acontecer, né? Então, assim, a elite a todo momento, pessoal, várias matérias nesses últimos anos falando que nós vamos passar por escassez de alimentos. Várias matérias já estão sendo publicadas sobre esse assunto, mas nós somos taxados como teóricos da conspiração. Vocês estão entendendo, pessoal? O negócio é muito grave, o negócio é sério. Só que as pessoas elas não estão atentas, elas não estão ligadas, elas estão
entretidas, né, com outros assuntos insignificantes. Vocês estão entendendo? Então, ó, desde os primeiros vídeos aqui do canal, eu sempre incentivei, galera. Eu sempre incentivei a todos a estocar alimentos, a priorizar determinados alimentos. É só vocês pegarem os primeiros vídeos do canal, vocês vão ver. Né? Gustavo, é para mim fazer essas coisas desesperado? É para mim fazer o mais rápido possível? Cara, sem desespero, sempre com organização, sempre pedindo orientação para o pai, sempre, logicamente, falando com a sua esposa, com seus filhos, sempre pedindo, né, a orientação deles e principalmente do nosso pai. Né? E eu sempre vou incentivar a vocês a estocar alimentos, a investir em alimentos. Vocês estão entendendo? Porque assim, as coisas elas podem acontecer de uma hora para outra. E aí, se vocês forem pegos de surpresa, cara, não adianta vocês saírem correndo pro supermercado, não adianta vocês ficarem desesperados. Cara, não adianta. Aí talvez seja tarde demais, vocês estão entendendo? Então, assim, tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque não vai ser fácil para ninguém. E esses tempos difíceis vão chegar em breve, pessoal. Nós já estamos vendo sinais que esse tempo está se aproximando. Só que as pessoas elas não vão questionar, elas não vão ir contra os governantes. Elas não vão ir contra os governantes, porque elas, na verdade, confiam neles. Elas confiam nos tais especialistas. A mente dessas pessoas já foram condicionadas a abraçar essas falsas narrativas. Então, quando esses eventos eles forem acontecendo no mundo, a fome ela chegar a tal nível que as pessoas elas, vocês sabem o que vai acontecer aí no meio da rua. Então aí eles, lógico, eles vão adotar medidas para controlar a população. E para você ter, digamos assim, um kit de alimentos, se aquilo lá for alimentos, né? Eles vão chamar até de ração, né? Porque eles tratam a gente como animais. Você vai ter que se dispor a vários procedimentos. Ó, para você acessar o seu kit ração aí, você tem que estar tudo em dia com as coceirinhas, o seu nome deve estar registrado no sistema, tudo certinho. Você tem que, né, ter uma tecnologia aí dentro, sei lá, do seu corpo, para que a gente possa monitorar a sua saúde, ver como estão os seus batimentos cardíacos, se você é uma pessoa que não está ficando doente com frequência. Vocês estão entendendo mais ou menos como que vai ser o negócio? E as pessoas elas vão se curvar diante desse sistema. É através da fome, é através da falta de alimentos, pessoal, que eles vão conseguir colocar praticamente toda a humanidade de joelhos. Olha só o relato de algumas pessoas que deixaram aí nas pedras, tá, pessoal? Marcado aí esses relatos, tá? Ó, quem uma vez me viu, chorou. Quem me vê agora vai chorar. Está gravado em outra, ou seja, em uma pedra. Se você vir essa pedra de novo, vai chorar. A água estava baixa até aqui no ano de 1417, pessoal. Tá? Tá aí, ó. Eu creio que aqui a localização, né? Ah, sim, a localização das pedras da fome, ó. Em vários lugares. Então, imagina, né, que o negócio foi de larga escala, né, pessoal? Ó, pedras que anunciam a pobreza. Olha só, períodos de seca eram ainda mais graves no passado do que hoje em dia, porque as pessoas tinham muito menos recursos logísticos e tecnológicos para driblá-los. Níveis tão baixos de água significavam pobreza e carestia para muitas cidades e povoados. No passado, a área da Europa Central, que inclui partes da Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Áustria e Hungria, dependia das
terras férteis ao longo das margens do rio para produzir alimentos. A seca arruinava as plantações e tornava difícil ou impossível a navegação nos rios por onde chegavam alimentos, suprimentos de todos os tipos de alimentos de todos os tipos e carvão para cozinhar, ameaçando o sustento das famílias que viviam ao longo da margem dos rios, tá, pessoal? Então, depois das secas, vinham as fomes, por isso as pedras são conhecidas como pedras da fome na Alemanha, ok? Nos últimos anos, 2003, 2015, 2018, o fenômeno da seca em intervalos muito curtos tornou-se a manifestação mais proeminente das, né? Tem que ter, tá vendo? Sempre tem que ter. É aquilo que eu falei, eles não vão falar que é a inversão do campo magnético. Eles vão falar que esses eventos que estão acontecendo aí no mundo é por causa das mudanças. Vocês estão entendendo? A narrativa ela já foi implementada e abraçada pelas pessoas, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Vai chegar um ponto que eles vão usar essas narrativas para controlar ainda mais as pessoas, para controlar ainda mais o que você está comendo, o que você deixa de comer. Ah, hoje você pode ir no mercado e comprar 2 litros de água. Vocês estão entendendo? Ó, a gente vai cortar a água da sua casa, né? Só que aí você pode ir no supermercado e comprar 2 litros de água. Vocês estão entendendo? Ah, agora você pode comprar 1 litro de água. E assim eles vão controlando ainda mais as pessoas. Ah, você pode ir no supermercado e comprar um pacote de arroz de 2 quilos, 1 quilo de carne. Né? Se você puder comprar carne, né? Porque nem isso vai poder fazer. Tá? Aí eles falam aqui, lembranças do passado, né, pessoal? Seca extrema, olha só o que está acontecendo lá na Europa. Nas últimas semanas, a França e a Espanha tiveram que fazer racionamento de água devido a uma seca severa. O governo francês declarou que o país enfrenta a pior seca da história. Pior seca da história, pessoal, ok? Tá aí. Até quando vocês, que nos chamam de teóricos da conspiração, de sensacionalistas, de alarmistas, né? Que tudo que nós estamos falando aqui é mitologia grega, mitologia egípcia, que anjos caídos não existiram. Até quando? Quantas pessoas vocês estão fazendo que fiquem em um estado de comodismo? E quando essa situação chegar na porta dessas pessoas, aí eu quero ver. Tá? Aí eu quero ver. Tá? E chegar na porta de vocês. Porque isso aqui é sério, gente. Isso daqui é sério. Isso aqui não é brincadeira. Tá? Eles não colocaram essa matéria aqui por acaso. Eles sabem que algo está por vir. Eles sabem que a fome ela está chegando. Ela está aumentando no mundo todo. Vocês estão entendendo? Ela está aumentando no mundo todo. Então essa matéria, ela já é colocada aqui para dizer, digamos assim, para as pessoas não dizer, ó, eu nunca fui avisado. Eu creio que isso daqui é permissão do Pai, é permissão do Criador. Porque naquele grande dia as pessoas, mas eu nunca fui avisado. Ninguém nunca comentou nada comigo. Mentira. Olha aí, ó, uma matéria mais uma vez falando que a França, a Espanha está vivendo períodos de seca históricos, pessoal. Históricos, tá? Isso porque naquela época não tinha, digamos assim, uma população que hoje a Terra tem. A população era menor naquela época. Então, assim, e a produção de alimentos também era menor. Hoje, a produção de alimentos, cara, é muito maior do que naquela época lá. Vocês estão entendendo? É muito maior. Vocês entendem? E a questão de você tem que plantar, tem um período certo para você colher.
Tem as adversidades da seca, a falta de chuva. Não é bem pior do que naquela época? Porque se o negócio quebrar, meu, é muito mais gente, é muito mais gente, é muito mais gente que vai ficar sem acesso à alimentação. Só que eles não colocam isso aqui na matéria, né? A população era menor, as pessoas comiam menos, consumiam menos. Hoje as pessoas consomem muito mais, são consumistas. Elas querem comer, 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 tudo em grande quantidade, grande escala. Consumir, consumir, consumir. Vocês estão entendendo? E vocês acham que eles têm estoque para alimentar toda a população, ainda mais com essas secas, ainda mais com esses problemas que estão sendo causados aí propositalmente? Na verdade, eles estão estocando alimentos para eles, né, nos seus bunkers, né? Continue aí defendendo o sistema, continue aí defendendo a elite, os controladores, essa pseudociência, os especialistas, essas mídias que se dizem informadores. Continuem, tá? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia. Acessem os nossos canais lá no Telegram. Os links estão na descrição da estreia, por gentileza. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like, o seu dislike aí também. Né? Faça como você bem entender. E se você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil e vai nos ajudar bastante, tá, pessoal? Por gentileza, se vocês puderem, verifique a inscrição de vocês, veja se todas as notificações estão ativadas. Como eu falei ali atrás, deixe o seu like, seu dislike, né? Faça como você achar melhor. Deixe seu feedback, Gustavo. Eu não penso que nem você. Eu acho que tá tudo normal, não tem fome nenhuma, a pobreza não tá crescendo, os preços estão normais. Eu vou no supermercado e tá tudo ok, eu tô conseguindo comprar minha carne, eu tô conseguindo comprar os meus alimentos, tá tudo ok, tô conseguindo abastecer o meu carro. Deixa aí o seu feedback, o que vocês acharam dessa matéria, tá, pessoal? Para mim, eu não acredito em coincidências, eu não acredito por acaso, né? Ou no acaso, na verdade. Então, assim, eles sempre deixam mensagens propositais para que as pessoas, é lógico, que estão ligadas, aquelas que realmente vão contra aquilo que vem do sistema, elas se liguem que algo está para acontecer, né? Então, assim, são poucas pessoas que vão ver essa matéria da mesma forma que eu e você, né, nós estamos hoje aqui conversando. Tá bom, pessoal? Beleza? E lembrando que Gustavo jamais é o dono da verdade, jamais será o dono da verdade. Façam sempre suas pesquisas independentes, né? E comecem a partir desse ponto, desse marco zero, né, dessa matéria que eu hoje trouxe aqui para vocês. Se aprofundem ainda mais, lembrando sempre com a Bíblia, com a palavra, com as Escrituras, pois ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho Yahushua HaMashiach. Sempre, pessoal. Sempre, ok? E ela sempre vai nos fortalecer espiritualmente, tá bom? Aí, um detalhe, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam ganhar engajamento aqui na plataforma do YouTube. Tá bom, pessoal? Era isso, um forte abraço a todos, shalom e até mais.